Bom dia, pessoal. Quero convidar vocês para respirar fundo, aquietar a mente, o coração, pedir que vamos permitir que a espiritualidade amiga nos envolva, nos inspire nessa manhã de domingo. E vamos fazer a nossa prece inicial através de uma música, né? Que é a melhor coisa que eu sei fazer nessa vida. Então vamos lá. O amor de Deus se mostra em pleno sol, flore o jardim da vida, beija-flor, brinca no mar e as nuvens põe no céu, pra me dizer: grande é o teu valor, grande é o teu valor. O amor de Deus compõe e recompõe, estende a mão, jamais exclui alguém. Frente ao rancor se firma no perdão, fazendo ver: eu te quero bem, eu te quero bem. O amor de Deus renova os corações, fala de paz, reparte sempre o pão, fere o temor, enfrenta os desafios, me faz dizer: tudo bem, irmão, tudo bem, irmão. O amor de Deus vem antes e depois, e vai além dos sonhos que aprendi. Não se desfaz nem mesmo ao dizer não, é a luz que diz: filho, é por aqui, filho, é por aqui. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da fé, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, do que tem no início. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 19. Então, o que fala? Que a confiança em si mesmo
permite que se realize algo, que se realize alguma coisa, né? Quando se acredita que tem essa capacidade de realizar. E as montanhas que ele fala, que a fé move, são os obstáculos que impedem o ser humano de seguir o seu caminho em prol em favor do progresso da humanidade. O nosso ego, né, o orgulho, o fanatismo, todas essas coisas. Já a fé robusta, ela traz a perseverança, a serenidade, a energia e os recursos que a gente precisa para atingir um objetivo. A fé vacilante, ela traz a incerteza, a insegurança, a hesitação, a dúvida, né? Ela não procura meios de vencer, de realizar uma determinada tarefa, porque não acredita que é capaz de realizar, não acredita que é capaz de atingir aquele objetivo. A fé é justamente a confiança na execução de tudo, né? Fé não é só assim, você ir para ter uma religião, não quer dizer que você tem fé, né? Não é só na igreja, só na casa espírita, é em tudo, é no nosso dia a dia. Em todas as tarefas que você vai realizar, é você acreditar que você é capaz, que você vai conseguir realizar. No seu trabalho, no cuidado com a casa. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá uma paciência de saber esperar, porque confia, tem a certeza de que vai vencer, de que vai chegar lá. A fé insegura é fraca. E muitas vezes ela pode tentar suprir essa insegurança, essa fraqueza, com a força, com a violência, a raiva, a irritação. A calma no caminhar é sinal de força, é sinal de fé. A violência é sinal de insegurança. Falta de confiança em si mesmo, né? E é importante se evitar confundir também a fé com a presunção. A fé, ela caminha junto com a humildade. A presunção já está mais associada ao orgulho. E o orgulho, quando a gente age pelo orgulho, lá na frente a gente vai acabar colhendo resultados não muito positivos, né? E quem possui a fé verdadeira deposita a confiança mais em Deus do que em si mesmo, que sabe que é apenas um instrumento da vontade de Deus e não pode nada sem Ele. Vou ler um pedacinho aqui para vocês, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios. E, todavia, são apenas as consequências de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhais fé. Essas questões de cura, né, de realizar coisas que para o homem é impossível, são tidas como fenômenos, milagres, prodígios, né? É só uma pessoa que tem esse poder, mas não é bem assim. Isso
é natural. Todo mundo tem esse poder de cura, de realizar o impossível, entre aspas. Quando se tem fé, quando você acredita que vai realizar alguma coisa, você pensa nisso, né, o tempo todo. Você durante o seu dia, né, não só durante a sua oração, mas você tem isso muito claro para você. Você se coloca no caminho, em direção a isso. Você atrai, como dizem, né, o universo conspira. Você atrai isso para você. E mesmo que você não saiba muito bem aonde você quer chegar, mas se você tem fé, se você se concentra, se você se permite receber as inspirações, né? Você começa a receber as inspirações através do seu pensamento, né? Através do fluido universal, você magnetiza isso para a sua vida. Você vai tendo ideias, inspirações. Deus vai te mostrando o caminho, né? Os bons anjos, eles vêm interceder por você. Aí, seguindo aqui, ainda no capítulo 19, o próximo tópico é a fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares, que cada religião tem os seus dogmas, né? E a fé pode ser cega ou raciocinada. A fé cega é quando se impõe algo, você tem que acreditar sem se questionar se aquilo faz sentido mesmo, né? E mais cedo ou mais tarde, ela acaba enfraquecendo. Já a fé raciocinada, ela tem um alicerce bom, né? Ela tem um embasamento no conhecimento das coisas. E dessa forma ela é mais sólida, né? É mais duradoura devido a isso. Tem um trechinho aqui que fala: a fé raciocinada, baseada na verdade, no entendimento, ela é mais sólida e duradoura, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente o é à luz do dia. Quando a gente chega num momento como esse, por exemplo, que a gente está vivendo, né, que muita coisa está ganhando luz, muita coisa está vindo à tona, né? Quando se tem a fé raciocinada, se tem mais clareza do que está acontecendo, se tem mais serenidade para passar por isso. E a fé não é algo que se prescreve, não é algo que se impõe. A fé é algo que se adquire, que se exercita. E ela não é negada a ninguém. Não é a fé que tem que buscar a pessoa, é a pessoa que tem que buscar a fé, que tem que buscar desenvolver. Para algumas pessoas, isso flui de uma forma muito natural, já é dela, né? Parece que já nasceu assim, praticando isso, já é uma pessoa de fé. Porque já teve uma educação, já teve essa educação em vidas passadas. E daí nessa vida ela traz isso de forma instintiva. Para algumas pessoas já é mais difícil acreditar, né? Por mais que fale, mas no dia a dia, na prática, é mais difícil ter fé, acreditar que tudo vai dar certo, né? Que vai acontecer, confiar. É mais difícil confiar. Porque provavelmente esse espírito não teve essa educação em vidas passadas, ainda não traz isso, mas está aqui para desenvolver, para exercitar a fé. E se essa educação não for terminada nessa vida, vai continuar nas próximas. Tem chão aí pela frente, né?
E existem muitas provas ao nosso redor, no nosso dia a dia, do poder da fé. E muitas vezes a gente não enxerga pela desatenção, talvez, às vezes pelo medo de ter que mudar algum hábito, de sair da zona de conforto. Na maioria das vezes é devido ao orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque seria preciso que se inclinasse diante dele. Quando a gente não acredita que vai realizar uma tarefa, como eu falei no início, a gente não encontra formas de fazer, eu continuo aqui na minha zona de conforto e está tudo certo. Agora, a partir do momento que eu acredito que eu vou receber essas inspirações dos meios de atingir o meu objetivo, de realizar uma tarefa, isso vai exigir de mim que eu me movimente, que eu tenha ação, né? Que eu me levante e me coloque em direção a esse objetivo. Eu vou precisar desenvolver algumas competências em mim, eu vou precisar desapegar de algumas coisas que me prendem aonde eu estou, eu vou precisar deixar para trás algumas coisas. E isso é difícil também, né? Às vezes a gente não está disposto a isso, mesmo que de forma inconsciente, mas não está disposto a passar por esse processo, né? E que é um processo de evolução. Quando eu me coloco a caminho, eu vou ter a minha evolução, né? A evolução que eu preciso ter nessa vida. Os sonhos que a gente tem, principalmente quando é criança, né? Muitas vezes no decorrer da vida a gente deixa de sonhar, mas os sonhos que a gente tem, os desejos que a gente tem aqui dentro, para eu atingir, eu preciso me desenvolver, porque senão eu conquistava hoje já, né? Se eu já tivesse os recursos necessários, se eu já tivesse desapegado, deixado para trás o que eu precisava deixar, eu já teria isso hoje aqui na minha mão. Mas se eu não tenho é porque eu ainda não tive esse desenvolvimento. E realizar esses sonhos, essa coisa que a gente sente aqui, pulsando muito forte aqui dentro, trilhar esse caminho para chegar nesse objetivo é o que eu preciso para evoluir. É o meu planejamento reencarnatório. Faz parte do meu planejamento reencarnatório. E aqui fala também que a resistência do incrédulo muitas vezes deve-se menos a ele do que a maneira como as coisas são apresentadas, né? Para ter uma fé sólida, né? Precisa ter uma base, precisa ter um entendimento das coisas, ter uma compreensão. É o caso da fé cega e da fé raciocinada que eu comentei antes, né? Aqui fala que a fé cega não é mais desse século, né? Quando se impõe as coisas, é assim e pronto. Sem ter um embasamento, uma explicação, uma compreensão. E a partir daí, fica um vazio no espírito, nascendo a dúvida, né? Daí começa a se duvidar da fé. No final aqui, ele finaliza essa questão da fé religiosa falando assim: não existe fé inabalável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as eras da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, triunfando sobre a incredulidade. Tem uma música do Rapa que chama Anjos, que eu nunca tinha prestado atenção na letra dela, até o dia em que uma noiva me pediu para cantar essa música na entrada dela, no casamento.
E aí que eu fui prestar atenção, que eu fui parar para tomar consciência da profundidade que tem essa letra, o significado, né? Tem uma parte que fala assim: se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Tem uma parte aqui que ele repete: volte a brilhar, volte a brilhar. E tem uma outra parte aqui também: podem até gritar, podem até barulho então fazer, ninguém vai te escutar se não tem fé. E eu vou dar a minha interpretação dessa música agora aqui para vocês. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas em algum lugar pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Lord. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Podem até gritar, gritar, podem até barulho então fazer, ninguém vai te escutar se não tem fé, ninguém mais vai te ver. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar
olhar sobre nós e cuidar em algum lugar pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. A fé na vitória tem que ser inabalável. 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 Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Bom, deixa eu me recompor aqui, respirar. Bom, vou para o livro dos Espíritos agora, sobre os atributos da divindade. A questão 10 pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E a resposta é não. Falta-lhe para tanto um sentido. Aí na questão 11 pergunta se será permitido ao homem um dia compreender o mistério da divindade. E aí ele responde: quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na questão 12 pergunta se podemos ter pelo menos uma ideia, né? E ele responde que sim, de algumas, à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Na questão, daí eu vou para a questão 919, sobre o conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. E aí a pergunta, né? Como fazer isso? E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. E voltando um pouquinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler sobre o que ele fala sobre o homem de bem. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro,
É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Hoje em dia se fala muito aquela frase, Deus no comando, né? Mas será que a gente permite mesmo que Deus esteja no comando da nossa vida? Será que a gente tem essa humildade de reconhecer, de silenciar, de serenar, de ouvir, né, de dar ouvidos para essa intuição e aceitar que Deus mostre o caminho? Às vezes vem a intuição e a inspiração e a gente deixa de lá, não, isso não, né? Vou pensar num tema para minha palestra, não, vem o tema, não, isso não vou falar sobre isso. Será que a gente tem a humildade de aceitar o que vem? Ou a gente coloca o nosso julgamento, o nosso ego, coloca o medo? E daí, quando a gente coloca tudo isso, o nosso caminho fica mais difícil. Quando a gente aceita, quando a gente se abre, né, para receber e aceita, o nosso caminho fica mais leve. Como diz na música que eu cantei aqui no começo, né, a primeira música que eu cantei, que fala, é a luz que diz, filho, é por aqui. É Deus mostrando o caminho para a gente, que a gente esteja atento a enxergar o caminho. E tem uma parte da música também que fala, grande é o teu valor. É importante a gente reconhecer também o nosso valor, ter autoestima, saber que você é importante para Deus, que você tem o seu papel aqui nesse mundo, tem a sua missão, que você é um canal, né, para trazer a mensagem de Deus para a humanidade. E a humanidade está precisando tanto dessas mensagens, né? A comunicação, né, do plano superior com esse plano aqui. E a humanidade está precisando muito se curar, a cura espiritual, porque a cura física é uma consequência. Esse momento que a gente está vivendo está exigindo muito isso da gente olhar para dentro, olhar para enxergar a nossa verdade, a gente olhar para a nossa vida e se perguntar se é isso mesmo que você quer para você, se você está feliz, se você está satisfeito. Porque antes a gente tinha o final de semana para extravasar, né? Na loucura do dia a dia, na correria, ia levando. Às vezes não estava muito satisfeito com a vida que levava, em qualquer aspecto que seja, mas tinha o final de semana para extravasar. E hoje o lazer foi tirado da gente praticamente. Então a gente fica em casa, foi obrigado a encarar de frente a nossa vida. Foi obrigado a procurar satisfação nas coisas simples, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, aí a gente começa a se perguntar, né? Será que essa vida mesmo que você quer para você? E começar a fazer os ajustes, né? O que eu posso fazer para melhorar? Eu estou satisfeita com esse caminho? Não, então qual caminho eu vou seguir? Estou cumprindo o meu... Será que eu estou cumprindo o meu planejamento reencarnatório? Qual é o meu papel? A gente começa a se questionar, né? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual a minha missão? Quando a gente começa a olhar para dentro. E como saber, né? Como eu falei na palestra, se a gente tem a humildade, se a gente vai desenvolvendo, vai exercitando a fé, a gente
se permite ser guiado por Deus. Às vezes a gente não tem satisfação, tem um vazio aqui dentro e não sabe que quer uma outra coisa, mas não sabe nem o que é. Mas se você se coloca a buscar, confia, tem fé, tem a humildade de aceitar as inspirações que te vêm e seguir esse caminho, se coloca em direção, aos poucos esse objetivo vai clareando para você. E esse é o seu, através das inspirações, e esse é o seu planejamento reencarnatório. E vai clareando qual é o seu caminho, qual é o seu objetivo e como fazer para atingir. Muitas pessoas estão tendo esse despertar e estão atendendo a esse chamado. Muitas pessoas, por exemplo, que têm cargos altos, que têm salários bons, que trabalham em empresas boas, mas sentiam um vazio aqui dentro do peito, né? E se colocaram em busca, às vezes não sabia nem o que era, mas se colocaram nesse caminho, nessa busca, se permitiram, é uma permissão, né? Se deram essa permissão. E muitas pessoas estão mudando de profissão, por exemplo, né? Eu estou falando a questão profissional, mas recebam isso como um todo, né? Estou dando só um exemplo. Mas estão mudando de profissão, por exemplo, buscando algo que faça mais sentido, ou até mesmo continuam na mesma área, mas estão dando um outro sentido para o seu trabalho, estão dando um outro sentido para a sua vida, de um modo geral, né, como um todo. Porque a partir do momento que a gente começa a mexer em uma área da nossa vida, você movimenta todas as áreas. E eu tenho me colocado nesse caminho, nessa busca, e o resultado vou mostrar para vocês agora, vocês vão ouvir agora. A pandemia veio para dar esse chacoalhão mesmo na gente, né? Para tirar a gente da nossa zona de conforto e buscar o que faz o nosso coração bater mais forte, o que dá uma sensação de plenitude para nós, né? De realização. Bom, essa música ficou pronta em fevereiro e eu tive essa permissão de ser um canal para transmitir essa mensagem para vocês. E fui inspirada com essa música, tanto o toquinho do violão quanto a letra. E depois daí tive a inspiração também de fazer a palestra baseada nessa música, de poder transmitir essa mensagem também para vocês. A partir daí eu fui pesquisar na doutrina para poder desenvolver a palestra, né, para poder ter um embasamento para isso. E é impressionante como as coisas se encaixam, né? A música ficou pronta em fevereiro, daí veio a ideia da palestra e tudo acontece de uma forma mágica. É uma música, é uma espécie de um mantra, né? Contemplativo, meditativo.
Procura se conectar com você mesmo, com sua essência. É uma música de conexão. E procura perceber o que ela desperta em você. As sensações, as emoções, os sonhos, as vontades, ideias, lembranças. Sente a calma, se põe a escutar os teus caminhos vão se iluminar e a paz que buscava, enfim encontrar. Livre é a alma, não cabe domar. Sente a calma, se põe a escutar os sonhos movem nosso caminhar. Pensa, acredita, vai realizar. Livre é a alma, não cabe domar. Sente a calma, se põe a escutar. Calma que habita no íntimo do ser, serenamente, 'Mente, 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 '
Meus sonhos são os anseios da alma, é o que preciso para evoluir, e a minha missão nesse mundo cumprir. Eu desejo que você tenha um domingo abençoado, de paz, de conexão, de reflexão. Eu desejo que você conheça a si mesmo e que você seja quem você nasceu para ser.